Olá, amigos, irmãos, a graça do Senhor Yeshua, o Mashiach, ou como você deve ouvir na sua igreja, Jesus Cristo, seja sobre todos. Eu quero estar lendo aqui em Levítico sobre a expiação, o sacrifício da expiação, e comentarmos algumas coisas interessantes que nós temos observado nas Escrituras e na Bíblia, né? Na Bíblia, a obra feita pelas mãos dos homens, traduzindo de textos de outros idiomas, como o grego, e em alguns casos, infelizmente, do hebraico, deveria ser do hebraico, sempre, se possível somente, né? E voltarmos ao assunto do vídeo em que estivemos falando sobre o altar do sacrifício, e hoje, mais especificamente, sobre o altar da expiação e a problemática envolvendo este termo, este conceito e sua função. E a sua função. Em Levítico capítulo 6, nós temos um texto aqui que foi o texto que eu e minha esposa lemos no culto da manhã de ontem, e eu fiquei maravilhado porque o Senhor tem nos mostrado, nos ensinado muito. Eu tenho aprendido bastante junto com minha esposa, lendo e descobrindo como que a Escritura fala comigo, como a Escritura se revela, ela se pronuncia como um mestre se pronuncia ao aluno. E mostra essas coisas como nós vamos ver agora, o que eu já andei falando muitas vezes sobre o paralelismo que existe entre a antiga aliança e a nova aliança. Tudo aqui, ou tudo que diz respeito ao concerto de Deus com o homem, de Deus preparando o concerto de forma provisória durante a antiga aliança, de forma tipificadora, né? A palavra tipo deve estar em destaque aí, para que tudo aquilo viesse apontando, de forma que aquilo apontava como uma seta luminosa, como uma seta grande em neon, na beira de uma estrada escura, apontando para o Calvário. E como os inimigos de Deus, a quem Yeshua se referiu lá entre o povo de Israel, entre os que se dizem descendência de Abraão, e Paulo em Romanos fala dos inimigos de Deus, tentam de toda forma, quando eles não conseguem omitir, eles mudam, eles adjetivam de alguma forma para que isso não fique claro. Nós vamos estar olhando isso. Não sei se dará tempo, tentarei estar observando o tempo. É meio difícil fazer um vídeo só, mas eu quero estar chamando a atenção dos irmãos para mostrar que, irmãos, essas coisas são importantes para nós sabermos e estarmos reavivando a nossa mente, os nossos sentidos espirituais com isso. Aqui apenas alguns versículos em Levítico 6, verso 8 em diante, até o 10, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo:
Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar durante toda a noite, até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele, e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá essa cinza junto ao altar. Essa veste de linho aqui, nós nos lembramos que Yeshua trazia, que tiraram do corpo dele uma túnica, é chamada a túnica inconsútil, ou seja, não havia nenhuma costura, feita de uma peça só de pano de linho caro, linho fino, um linho muito raro. Ele usava isso, e tiraram dele, e como os soldados dividiam tudo que era dele, para que não rasgasse, não estragasse aquela túnica muito cara, eles lançaram sorte sobre as vestes do Senhor, e assim cumpre-se ali também uma profecia. Nós, no vídeo que falamos sobre expiação, nós discorremos ali sobre a importância de entendermos o significado desse sacrifício, o significado desta obra e para o que ela apontava. Levamos os irmãos que assistiram, que porventura assistiram o vídeo, a perceberem que aquilo apontava para o Calvário, como o autor da Epístola aos Hebreus vai relembrar também no seu texto, na sua epístola, né? Na sua carta. Ele vai retratar estas coisas, mostrando que por figura a lei de Moisés apontava para o Calvário, aonde o sumo sacerdote das coisas dos céus faria o sacrifício de si mesmo por nós. Muito bem. Eu lembro que ao terminar o vídeo em que eu falava sobre a expiação, eu me dirigi aos irmãos dizendo que falaria sobre a propiciação. Que toquem os sinos e comece a luta. Então fui eu estudar, voltar ao texto do Antigo Testamento, aquilo que a gente não pega com frequência mais recentemente, né? Pegava no passado. Fui pegar o conceito de propiciação para nós fazermos um trabalho, uma mensagem estudo, aí cada um entenda como quiser ou como lhe for mais útil sobre a propiciação. Qual não foi a minha surpresa ao descobrir que tal coisa não existe? Eu estou imaginando a sua surpresa aí agora que estiver assistindo esse vídeo, falar, mas como assim? Parece que cento e tantas vezes essa palavra em toda a Bíblia. Pois é. E é aí que nós temos que trabalhar, e dá trabalho mesmo, né? Eu vou estar lendo aqui um outro texto, vou passar esse marcador para cá, que eu posso precisar voltar aqui, fica mais rápido. Em Êxodo 29, fala sobre a propiciação. 29:33, eu não me lembro se foi esse o texto que eu usei no vídeo anterior. E comerão as coisas com que for feita expiação para consagrá-los e para santificá-los, mas um estranho as não comerá, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até amanhã,
né, até na manhã seguinte, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme a tudo o que eu tenho ordenado. Por 7 dias os sagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e ungirás para santificá-lo. Os irmãos, amigos, devem ter observado como eu estou dando ênfase dessa expiação, né? Logo, logo você já vai entender, né? Aqui em Êxodo 25, e depois desse texto, nós daremos ato contínuo, seguimento. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca do testemunho que eu te darei, e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Igualmente perceberam a ênfase sobre propiciatório. Pois bem, eu comecei algumas semanas atrás, no dicionário de Rivka Berezin, aonde eu coloquei doutora Rivka Berezin, está aqui. Eu comecei procurando a expressão equivalente para propiciatório. Deixa eu ver se eu marquei aqui, se eu marquei a palavra, uma palavra, sim, tá aqui, mas não é sobre ela que nós vamos falar agora não. Gente, eu estou aqui com tanto livro aberto, que se isso desmoronar em cima de mim, vai ser preciso chamar o bombeiro. Mas vamos lá. Qual não foi a minha surpresa quando a gente não conhece a palavra em hebraico? Eu não sou judeu, não nasci, fui criado em Israel, de forma que cada palavra já me dá uma raiz por onde eu possa começar a procurá-la no léxico. A gente se vale de um instrumento muito importante para o brasileiro, que é o quê? O dicionário português-hebraico e hebraico-português. Aí, nesse caso, você quer a palavra hebraica propiciatório. Você vai lá no português e procura propiciatório. Opa, tá aqui, propiciatório. Aí você vai à palavra e tem alguma coisa errada. Aí vai para a parte do hebraico, anota a página ali, eu faço assim, eu vou para a parte do hebraico. Quando eu vou procurar na parte do hebraico, a palavra que está para propiciatório é a palavra expiatório. É a palavra expiatório. Muito bem. Aí eu já comecei a falar, bom, parece que tem alguma coisa errada aí. Provavelmente um termo raro, um termo que caiu em desuso. O hebraico tem isso.
o hebraico que os judeus nos trazem consigo e nos apresentam hoje, é um hebraico que tem o hebraico mais antigo, que é chamado de hebraico clássico, e eles trabalham hoje com o hebraico moderno. E nesse hebraico clássico tem muitos termos, verbos que caíram em desuso, outros surgiram para substituí-lo. Mas às vezes, e como eu tenho ressaltado em alguns vídeos que eu tenho feito, não é esse o caso. Não é esse o caso. Nós lemos aqui atrás, em Levítico, em Êxodo, no texto de Êxodo 29, duas vezes a palavra expiação. Expiação. Tem outras passagens em que aparece 4 vezes a palavra expiação. 2 vezes expiação, 2 vezes propiciação. Então, eu já sei que vai ter trabalho, que eu vou ter trabalho, né? Propiciação, né? Êxodo 32, verso 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecaste, grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, se porventura farei propiciação pelo vosso pecado. E assim, o texto bíblico vem trazendo sempre essa expressão, essas duas expressões. Levítico 4, verso 14. E o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote trará o sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E todo o resto também derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação, diante do lado de fora. Tem o véu que separava o santo do santo, lá de fora do véu está o altar do holocausto. E tirará dele toda a gordura e queimará sobre o altar. E fará a este novilho como se fez com o novilho da expiação. Assim lhe fará ao sacerdote por eles, fará propiciação. É preocupante. Eu sei que muitos crentes não gostam desse tipo de trabalho, não gostam de essa pesquisa bíblica, essa coisa, observar esses detalhes. Acha que isso assim, que interessa isso? Eu tive um conhecido que ele falava assim para mim: do que me interessa se eu sou predestinado ou não, o importante é que eu sou salvo. O coitado não entendia nada. Ele era presbítero, mais de 50 anos de vida de frequência de igreja, e não entendia que para ser salvo ele precisa ser predestinado. E ele dizia que predestinação não era uma doutrina bíblica. Por educação não fazia como outros da mesma denominação em que frequentavam, que dizia que era a doutrina do diabo. E a pessoa não se dá conta de que está blasfemando contra a palavra de Deus, está praticando o pecado de blasfêmia,
que na lei de Moisés levava à morte. Eu não separei nesse texto, mas eu posso fazer isso aqui rápido para mostrar para vocês. Isso é Levítico 4, do 14 em diante. Para que, como isso será um vídeo, para que os amigos entendam, os irmãos entendam, aqueles que porventura assistam, vejam como as coisas são sérias. Levítico 4, 14. Antes eu quero chamar a atenção para o seguinte fato. Eu vou estar fazendo uma coisa aqui que não é comum, mas como eu não tenho câmera, eu não tenho como manusear, trabalho enquanto falo e enquanto sou filmado. Ou eu falo e digo para os irmãos ouvirem, quem quiser e puder pesquisar, ou eu faço malabarismo. Hoje eu vou ter que fazer um pouco de malabarismo. Eu tenho a concordância bíblica Strong, que já foi chamada muito de dicionário Strong. Não é dicionário. A confusão se faz porque ela é uma concordância muito bem elaborada. Ela traz até os graus em que o verbo é apresentado no Taná, em que construções ele é desenvolvido. Então, a palavra expiação é a palavra kippar, aí dependendo do contexto, dependendo da construção frasal. Aqui na concordância Strong, nós podemos observar a raiz Raf, Fei, Rest. Raf, Fei, Rest. Aqui está como capar, né? E aqui nós vemos expiação pelo pecado, fazer expiação. Tem outros comentários, as construção, Ritpael, Pual, Piel, Cal, mas não é esse o caso que nós queremos chamar a atenção. Presta atenção nessa palavra, porque ela é a única palavra que aparece na Bíblia traduzida em português, e quero crer também no inglês, no espanhol, traduzir expiação e propiciação. Agora, então a pergunta é, tá, Enoque, antes que você prossiga, nos diga então, por que entra a palavra propiciação? Creio que o caminho correto é esse. Eu agora, antes de eu continuar fazendo esse malabarismo que eu vou ter que fazer, né? Mostrar, explicar, pela pesquisa que tive que fazer, para tentar entender por que entra a palavra propiciação. De cara, eu quero dizer que o termo propiciação, ele é um termo que se refere mais a um altar do que a uma prática, mas um altar existente em diversas culturas pagãs. Isso há muitos anos antes de Cristo, muitos anos antes do Mashiach. Nós, como vamos estar olhando aqui muito simplificadamente, até porque a principal ferramenta que eu tenho, até eu trabalho com muita lentidão em cima dela, porque eu não domino o inglês e ela é em grego e inglês, ela mostra que o altar para o ato de propiciar é encontrado em Homero, em Hesíodo, em toda a região da Grécia e em diversas culturas, queremos crer, também em regiões da Palestina fora de Israel. Mas, porém, no Taná, que é a Bíblia hebraica, que inclui a Torá,
a lei e os profetas, ela não existe. Pode-se pegá-la e colocá-la no dicionário que está começando a ser construído. É a segunda palavra do dicionário do profeta Heresias, depois de Shekinah. Não tem lá a tal da Shekinah que estão falando aí, que não existe na Bíblia hebraica? Pode colocar também propiciar. Verbo e seu substantivo propiciatório, adjetivos e tudo mais, pode colocar ali, porque ela não existe em hebraico. Aí vem de novo a pergunta, mas como que ela vem aparecer tão fortemente nas Bíblias e isso é tão bem aceito, que eu não tenho conhecimento de que nem de judeus nem de cristãos, o rótulo aí inclui todo tipo daqueles que creem, que professam a fé no Messias, em Yeshua, em Jesus, não vi ninguém contestar isso. Alguém teria argumentado para mim, será que não é o tipo de sacrifício ou o tipo de altar? Eu não consegui atestar isso. Pode ser, está aberto a pesquisa para quem quiser, porque afinal de contas ninguém está aqui para querer se apresentar como dono da verdade. Mas o termo para propiciação é uma coisa tão desagradável, porque não tem ela no hebraico nem para outros fins. Ela simplesmente não existe. Não existe a palavra propiciar, o verbo propiciar e o substantivo propiciação no hebraico bíblico. No hebraico bíblico, não. Não existe. Você pode pegar a concordância hebraica de Even Shoshan e não vai encontrar. Não vai encontrar. Então, nós voltamos à questão, inicialmente, a questão da Torá. Como que ela aparece tanto em algumas passagens aqui, como Levítico 4, ela aparece no mesmo versículo 20 dessa tradução, junto com expiação, né? Aqui está no texto do Antigo Testamento interlinear hebraico-português, que você pode encontrar na Sociedade Bíblica do Brasil. Eu super recomendo. Está aqui, vê que per embaixo e expiará. Deixa eu virar aqui para ficar bem. Aqui embaixo está e expiará. Expiação. Não encontrei também no interlinear a palavra propiciação. Não consegui, não tive tempo de me dedicar tão a fundo para saber. Pode ser que em algum momento o autor, por necessidade, como há casos de tradução em que o tradutor, por necessidade e por sua expertise, precise colocar a palavra no texto, que vertido para o original você não vai encontrá-la, mas ela é legitimamente pertinente na tradução. Desculpe aí. O George Steiner, ele fala sobre isso, ele explica sobre isso, né? Ele explica sobre isso. Ele fala que o tradutor, o erudito, né? O tradutor, ele às vezes tem que tomar a iniciativa, como nós conhecemos. Lá no vídeo nós chegamos a falar sobre a questão dos itálicos. Por que existem os itálicos? Muitas das vezes os itálicos significa que o manuscrito que o escriba judeu lá, o velhinho, chegou às mãos dele, foi achado a cópia de um livro importante.
e ele vai repassar aquilo ali para um documento mais novo, uma película nova. Mas algumas partes está queimada pelo tempo, está carcomida, e ali entre uma palavra e outra, a ferrugem, o mofo comeu o material e não se sabe que palavra está ali. O erudito vai fazer uma oração, ele vai parar diante do Senhor, do Eterno, e pedir que o Espírito do Eterno lhe dê sabedoria para que ele saiba que palavra está ali. E ele coloca. Mas antigamente, os biblistas, que eram homens mais sérios, homens mais santos, eles colocavam em itálico, porque na Massorá, que por sinal eu estou com ela aqui, porque eu pretendo estudar, afinal de contas vai fazer 15 anos que eu comprei e nunca fiz uso. A Massorá, ela explica essas coisas, ela existe para isso, ela existe para dizer que no texto está escrito a palavra sim, mas se lê assado. Então todas estas coisas, né? Não é o nosso caso aqui. No caso da propiciação, a coisa é mais chata, é mais desagradável. Eu considero desagradável ter que estar vindo tocar nesse assunto, porque eu, como crente, eu me posiciono da seguinte forma: eu leio, e com toda a sinceridade com que o Espírito coloca a sua revelação, que isso aqui é uma revelação no meu coração, é assim que eu pretendo transmitir, claro, com coerência, com sabedoria, sabendo que nem tudo que eu sei eu posso falar, sabendo que nem tudo que eu sei eu posso falar de qualquer maneira, mas vamos lá. Então, eu peguei aqui, trabalhei. A palavra propiciatório, presente na maioria absoluta das traduções em português, não, se não em todas as traduções da língua, não é encontrada no hebraico, onde aparece sempre o termo caporet, né? Que se traduz por expiatório, ou kipar, que se traduz capar, que se traduz por expiar, né? A questão do expiatório nos remete a uma questão séria, como nós já temos falado em outros vídeos. Por quê? Nós sabemos que ali aquela base de ouro maciço que nós sabemos que normalmente é usado para grande parte da construção do tabernáculo, madeiras que são revestidas de uma camada grossa de ouro, madeiras revestidas em ouro. É feito assim a arca, os varais da arca, né? Tudo revestido em ouro. Mas o propiciatório, o expiatório, ele é uma lâmina grossa de ouro maciço, ouro puro, em um bloco só, de uma forma monolítica, construído com 2 querubins, um de frente para o outro, um de frente, um em cada extremidade. É isso que está aqui na Torá, está aqui. Vocês conhecem, vocês devem ter o desenho. Eu já tive um quadro disso colorido aqui em casa por muitos anos. Depois eu presenteei um amigo com ele. Muito bem. Nós vimos aqui em Levítico que o sacrifício do novilho pelo pecado do povo,
ele era queimado durante toda a noite. Então, ontem eu imaginava com minha esposa, falava, poxa, amor, imagina só, aquele deserto todo escuro, porque a única luz que existia era a luz natural, quando um céu de lua, aquele altar com aquele sacrifício e aquela chama que resplandecia a sua luz, e tinha que fazê-lo até o amanhecer do dia. Isso faz um paralelismo perfeito com o Calvário. O Mashiach é traído na quinta-feira, na sexta pela manhã, ao amanhecer, ele é levado perante Pilatos, dando-se aí o processo de julgamento. Por volta de meio-dia ele está sendo pregado na cruz. De meio-dia até as 3 horas da tarde ele agoniza. Nós conhecemos bem o texto. Ele morre às 3 horas da tarde e durante toda a noite 3 cruzes no Gólgota. Mas uma daquelas cruzes trazia o corpo daquele que emanava luz espiritual em todas as trevas do mundo. Enquanto para muitos ali só havia a figura da morte, a imagem da morte, só havia o reflexo da morte. Nós sabemos que ele estava agora descendo às partes mais profundas da terra, para cumprir ali a sua missão, para que ao 3º dia ele pudesse ressuscitar. Então, ali, naquele processo, naquela madrugada, a luz da vida refletia daquela cruz no meio. A vida estava surgindo para que nós pudéssemos ser ressuscitados em espírito. Sermos privilegiados com a primeira ressurreição. A primeira ressurreição. Lá, a boa e magnífica epístola aos Efésios, capítulo 2. Vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Em outra passagem diz, ressuscitados, pois. Dentre os mortos, nós podemos viver a vida de Deus neste mundo, sendo luz. A expiação era um ato de aspergir o sangue sobre o expiatório. O nome do objeto está descrito na Torá repetidas vezes. Capar, expiatório, aonde se fazia a caporete, né? A expiação. Essa lâmina sobre a qual estavam os 2 querubins, e Deus disse a Moisés, e sobre ela eu aparecerei diante de ti e falarei contigo. Então nós podemos perceber que há uma importância singular nessa peça que estava na arca santa, na arca da aliança, dentro do santo dos santos, aonde o sacerdote, o sumo sacerdote, só entrava uma vez por ano, devidamente ataviado com todo o traje sacerdotal orientado por Deus. A única coisa que o sacerdote não trazia era sapato nos seus pés. Isso não faz parte. Deus não manda que Moisés faça sapatos para o sacerdote. Ele tinha que estar com a mitra, com a lâmina escrita santidade ao Senhor, o colete, o peitoral com as pedras representando as 12 tribos de Israel. Todo o seu traje tinha que estar perfeito, mas ele tinha que entrar com os pés descalços, porque a terra é santa, e
a quem Deus chama e elege é santo, é santificado ao Senhor. É igual ao que está lá dentro, não pode haver diferença. É o santo aparecendo diante do santo dos santos. Aí me aparece propiciatório. Esse livro que eu acabei de mostrar aqui é a Torá. Eu tenho a Torá e o Taná. Aí eu fui observar na Torá. Que interessante. Que interessante. Mas antes, eu quero mostrar ainda que, como eu falei no início desse vídeo, nenhum autor, aqui nós temos a excelente obra de Luiz Antônio Schuckel, Dicionário Bíblico Hebraico Português, editado pela Paulus, recomendo muito. Ele traz aqui aqui ele traz Kippurim, expiação. Aí ele vai falar em Êxodo 22, tá aqui, Kippurim, expiação, não propiciação. A tradução do hebraico tem que seguir sempre esta regra. E então, como eu disse aos irmãos e aos amigos, eu fui pesquisar. Eu fui primeiro no dicionário Wise. O dicionário Wise é um importante dicionário. Porque a pergunta vem: como que surge então essa ideia? Por que essa ideia vai ser introduzida na Bíblia e chegar até o português, ao inglês? Lá atrás, como é que isso começou? Bom, o Oás diz o seguinte: propiciar, tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável, aplacar a sua ira. Na antiguidade faziam-se sacrifícios para os deuses. Proporcionar as condições para a realização de algo, assegurar, permitir. A competência propiciou bons resultados e tal. Substantivo masculino propiciatório: templo, santuário ou lugar de amerciamento, de concessão de mercê, fórmula ou reza que torna um Deus propício. Lâmina de ouro que os hebreus colocavam sobre a arca sagrada, vaso sagrado no qual se oferecem sacrifícios a um Deus, algo ou alguém que aplaca a ira divina ou obtém a boa vontade da divindade. Etimologia latina, eclesiástica, propitiatorium. Entre os antigos judeus, placa de ouro, blá. Nesse comentário de Oás, a gente observa o seguinte: o propiciatório traz a ideia sempre do homem sendo o autor, o proporcionador e o conquistador e o realizador de tudo. É o homem. Então nós começamos aqui a entender por que agrada tanto o conceito do propiciatório, do altar de se propiciar. Eu vou lá e vou fazer um sacrifício e vou me tornar propício. Eu. É a ideia que nós encontramos aqui. Dicionário Wise da língua portuguesa. Todos conhecem. E a partir daí, eu já notando aonde esse caminho ia dar, foi só continuar. A outra obra que eu peguei foi o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Essa obra aqui, também recomendo muito. Não é perfeita, mas é uma ferramenta extraordinária.
A partir do sentido de coper, resgate, pode-se entender melhor o significado de capar, significa expiar, mediante o oferecimento de um substituto. A grande maioria dos usos diz respeito ao ritual realizado pelos sacerdotes de aspergir o sangue sacrificial, assim fazendo expiação pelo orador. E aí ele segue falando outras questões, mas mais em cima ele vai colocar coper, resgate. Cada israelita deveria dar para o serviço do santuário meio ciclo como dinheiro do resgate. De fato, isso está ali no Êxodo 30:12, tá? Mas em outro momento, na parte de baixo, ele vai colocar o conceito de caporete propiciatório. Este substantivo, empregado 27 vezes, sempre se refere à tampa de ouro da arca sagrada que ficava no santuário interno do tabernáculo ou do templo. Bom, nós já vimos aqui na Bíblia que isso está errado, né? Ele errou aqui. Não é propiciatório. O nome não é propiciatório. Esse aqui é uma ferramenta complexa, né? Muito complexa. O léxico grego inglês da Oxford, ele vai nos mostrar que a raiz da palavra grega ilasterion, que é o equivalente do latim propitiatorium, né? É o equivalente do termo latino para propiciatório, né? Em grego, ilasterion. Ele vai nos dizer que ele é um altar, né? Nós vimos ali que a expiação é um sacrifício, não é um objeto. A expiação é um tipo de sacrifício. Um tipo de sacrifício, um sacrifício ordenado por Deus, para que o sumo sacerdote fizesse em favor daqueles que estavam em pecado, que viviam em pecado. Ele é um sacrifício repetitivo, como diz o autor aos Hebreus. Porque se a lei tirasse o pecado, não haveria necessidade de toda vez o sumo sacerdote estar oferecendo sacrifícios para remissão desses, pois uma vez tirando o pecado, não há que se falar em pecado. Isso fez o Mashiach da cruz pelo sacrifício de si mesmo. Ele explica lá na Epístola aos Hebreus. Aqui ele vai falar sobre um tipo de altar, o propiciatório. Ele invoca, é o contrário, ele invoca o gesto de propiciação, que parte do coração do homem, para ser feito em um altar específico, e que existia, era comum em todas as nações pagãs. Ele cita Hesíodo, Homero, eu tenho aí a Ilíada, eu tenho a Odisseia, eu tenho Hesíodo, Obras Edías, eu tenho várias obras de Hesíodo aí, já li todas, mas se eu for pegar para estar fazendo esse tipo de malabarismo aqui, para que os irmãos entendam e vejam que eu não tiro nada da minha cachola, eu pesquiso, eu examino para vir falar aos irmãos, aqueles que como eu há 30 anos atrás não tinha condições de fazer isso. Saía 4h30 da manhã, 4 horas da manhã de casa, chegava 5 horas da tarde, cansado, com um filho pequeno em casa para dar atenção, esposa, aquela coisa toda. Não tem condições. Aí o velhinho que já está aposentado tem condições de trabalhar para Jesus, vai fazer alguma coisa para o rei Yeshua, né? Então ele vai nos mostrando aqui. Propitiation. Ele cita até Horácio. Horácio que faz as suas... escreveu
as suas cartas falando sobre os sacrifícios feitos aos seus deuses. É um dos principais altares que tinham nas nações pagãs. Aí agora, eu quero, continuando aqui, passar para uma fase importante do nosso trabalho, que são as traduções. Eu, há algumas semanas, adquiri e por enquanto estou festejando esta Bíblia. Não vou dizer recomendo, comprem, porque isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. Antes dela eu comprei uma King James atualizada. Eu já falei aqui que quase me infartou, né? Quase me infartou. Que diz que quando a mulher de Moisés faz o sacrifício do filho de Moisés, a circuncisão do filho de Moisés, porque Deus ia matar Moisés, ela pega a circuncisão, a pele da circuncisão e joga no pé de Moisés, nos pés de Moisés. E essa Bíblia traz que ela jogou na genitália de Moisés. Olha, irmãos, a genitália do homem é pênis. Pênis eu não vou arriscar agora. Eu não sei se é zaim o nome, a palavra, para genitália masculina. Pé para pênis tem uma diferença muito grande. Eu já escrevi aqui para eles, aqui já meti o malho, já falei bem, para que eles corrijam essa afronta, esse absurdo, né? Então eu tenho muito cuidado. Eu tô trabalhando com ela, com minha esposa no culto doméstico. Começamos a ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento todo. Defeito dela, já que eu posso falar, o arcaísmo. Ela é cheia de arcaísmo. Esta é uma Bíblia que os batistas usavam, né, nos anos de 1978, tá? Ela tem os direitos reservados pela Juerp, Imprensa Bíblica Brasileira. Ou seja, é uma produção da Juerp, da Imprensa Bíblica Brasileira. Em 1987, eu, novo convertido, meu pastor, falava dessa tradução, ela tinha parado de ser publicada, e agora ela foi relançada pela editora Geográfica. Então, eu gostei muito, que eu não quero mais saber de Bíblia de estudo, E desaconselho você a estar comprando Bíblia de estudo. Não compre Bíblia de estudo. A palavra de Deus é para você orar e o Espírito Santo te conduzir no entendimento das Escrituras, segundo Deus. Não compre, porque tem muito ímpio adulterando a teologia bíblica e te levando a entendimento errado. Não comprem Bíblia de estudo. Uma fortuna, tudo caríssima e cheias de absurdo. Não comprem. Eu desaconselho. Vamos continuar. Então vamos lá. Qual foi os textos que eu separei para comparação? Levítico 26. Levítico 26, verso 17. Vamos andar rápido, que eu já vou terminar esse vídeo, porque ele está chegando a 1 hora, e eu não quero... Vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui. Eu vou parar antes das comparações de traduções e versões, tá bom? Esse vai ser um vídeo em que nós falamos até aqui sobre a interpolação da palavra propiciar nas escrituras hebraicas, aonde ela não existe. O que existe é a expressão espiar, kipar. É um verbo, kipar, kiperet ou kaporet, sempre com essa raiz, raf, fei, resh. Raf, fei, resh, como nós mostramos aqui na Strong, tá? Sempre essa raiz, que vai gerar
as expressões propiciar, expiar e expiatório. Está vendo como é que confunde? Porque são mais de 8 vezes lendo a Bíblia, irmãos. E lendo propiciatório, ficou. Tirar agora é um problema sério. É um problema sério. Expiar e expiatório e expiação. Expiar, expiação e expiatório. Não tem propiciar, propiciação, propiciatório. Não tem no hebraico. Não tem no hebraico. Os trabalhos que você encontrar colocando expiação e propiciação está interpolando, está introduzindo uma ideia fora da Bíblia, extra-bíblica. E no próximo vídeo nós vamos estar mostrando as traduções. Como é que os tradutores trabalham, sempre trazendo propiciação, com uma exceção surpreendente. É interessante. Então eu deixo assim esse vídeo até aqui. Eu vou continuar falando sobre isso, nós vamos trazer. Eu peço humildes desculpas aos irmãos pelos exibicionismos, malabarismo. Não é para mostrar que eu tenho um livro, não é para nada disso, irmãos, nada disso. Não é nada disso. É só para os irmãos entenderem que eu não tiro essas coisas da minha cachola. E sei que não é aquela pregação que os crentes, principalmente que geralmente são pentecostais, ou crente neo algum sentido, neo alguma coisa, e gosta da mensagem avivacionada, aquela mensagem empolgante. Aqui não, aqui nós estamos mostrando para você que as Escrituras se revelam, elas se revelam. Não adianta alguém vir aqui interpolar, interpolar. Nós vamos ver questões dos judeus. Eu falei em alguns vídeos que judeus e romanos se uniram para fazer o máximo para estorvar o avanço do evangelho do reino, para atrapalhar, para destruir, para tentar ao máximo. Chegando ao século XV, século XVI, a Europa pervertida, mergulhada na apostasia, com o trabalho de Westcott Hort, em pegar os textos gregos que trabalhavam em cima de um texto chamado recebido e começaram a entrar com um texto que ficou conhecido como texto crítico, a alta crítica literária. Mas a Bíblia se revela. O Espírito do Senhor, irmãos, cuida dos seus. Os seus precisam ser saciados, precisam ser alimentados. Eles precisam de luz. E no Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ninguém vai apagar essa luz. E essas verdades vão se mostrando. Então, no próximo vídeo nós vamos voltar dando continuidade a partir daqui. Um abraço.